Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo aí com saúde, principalmente, tá bom? E dando conta dos estudos. Eu sei que é um período diferenciado e que traz demandas que às vezes a gente não estava preparado para dar conta delas, mas vamos aí nos ajudando, procurando encontrar o melhor caminho, tá bom? Esse vídeo ele é uma tentativa de oferecer apoio, suporte para a compreensão do material da semana de 30 de março a 3 de abril, é isso. Semana de 30 de março a 3 de abril. A semana posterior, que foi a semana de 6 de abril a 10 de abril, semana passada, né? Já tem um vídeo postado para esse fim, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Então, nesse vídeo que você está assistindo, é suporte para a semana, né, para o conteúdo da semana de 30 de março a 3 de abril, ok? E o conteúdo da semana de 6 a 10 de abril, eu vou deixar o link na descrição. Mas voltando nossa atenção aqui, eu vou abrir o arquivo em PowerPoint, que está lá no Moodle, no nosso tópico atividades especiais, tá bom? Para essa semana que eu estou me referindo, você vai lá, o tópico atividades especiais, e vai ter lá semana de 30 de março a 3 de abril, 3 do 4, tá bom? E o título do arquivo em PowerPoint lá, que traz o conteúdo da semana, é Deísmo e Naturalismo, ok? Ele está organizado da seguinte forma, na verdade eu vou mostrar a ideia lá, a dinâmica é como o deísmo ele é uma decorrência do afastamento do pensamento teísta. Então, existe uma diferença entre teísmo e deísmo, e nesses slides ela vai ficando clara, e, por conseguinte, chegando no naturalismo, ok? Não havia naturalismo antes desse processo? Sim, havia, mas como nós o conhecemos hoje, ele é muito fruto desse processo, desse fenômeno de migração do pensamento, desde uma perspectiva teísta para uma perspectiva deísta e então naturalista, tá bom? São vários slides nesse arquivo de PowerPoint. Eu não pretendo ler cada um e isso vai ficar muito demorado aqui no vídeo, mas a ideia é mostrar como esse processo vai se desenrolando, ok? Então, aqui no slide 1 tem aqui a obra de referência, tá bom? Esse arquivo de PowerPoint Deísmo e Naturalismo. No slide 1 desse arquivo você tem lá como obra de referência o Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão. É obra lá do James Sire. Então, no slide 2, onde o conteúdo começa a ser tratado, eu vou tentando traçar ali a trajetória que conduziu o pensamento, digamos assim, ocidental, europeu, do teísmo para o deísmo, né? Por teísmo, nós poderíamos entender a crença, né, a convicção, né, a cosmovisão segundo a qual não somente Deus existe, mas o Deus admitido nessa cosmovisão seria o Deus das Escrituras, né? O Deus, por exemplo, numa experiência, né, ocidental aqui no Brasil, o Deus no qual boa parte da população crê, né? As pessoas crentes nesse sentido, né? Sejam protestantes, evangélicos, católicos, mas as pessoas que creem em Deus e nesse Deus da Bíblia, ok? Mas vamos lá. Tentando fazer um link com o que nós já vimos em sala de aula, eu proponho lá, né? Nós já vimos que é possível traçar uma distinção inicial entre as cosmovisões, uma distinção bem rudimentar, bem fundamental, entre cosmovisões que nós poderíamos chamar de metafísicas, ou seja, que admitem que a realidade é mais do que o aspecto físico, apenas a matéria ou a natureza. Então, existiria algo para além do físico, metafísico, né? E outro grupo de cosmovisões que não admitiriam isso, que tem por certo que a realidade é tão somente a manifestação do universo físico, portanto,
apenas a natureza, e daí o nome naturalismo. Vamos dizer assim, seria uma forma de nós caminharmos, ok? Já aqui no slide 3, a gente começa a ver essa trajetória, né, que é proposta aqui como a dinâmica, né, dessa abordagem do assunto. Você tem uma migração do teísmo para o deísmo. E ela acontece quando os pensadores começam a ver como a base assim para a interpretação da realidade, não mais a crença no Deus segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, mas apenas admitindo Deus existe, né? Nós somos ainda de uma cosmovisão, nesse caso, né? Metafísica, existe algo além da realidade apenas material, mas Deus existe não como nós o encontramos ali no livro sagrado, né, nas Escrituras, mas apenas como aquele que criou tudo que há, criou a realidade, mas ele não interfere e não se relaciona com ela. Nós poderíamos resumir o pensamento deísta desta forma, e o faríamos com muito acerto. Nesse sentido, a ideia da interferência divina nos negócios humanos seria cada vez mais distante ou inexistente, né? Você deve já estar presumindo aí que uma atitude intelectual nessa direção pode levar progressivamente, não necessariamente, mas pode conduzir a futuramente uma possível negação da existência do próprio Deus, e é o que vai acabar acontecendo, né? Isso, óbvio, não é um estalo, não acontece de uma hora para outra, mas você vai vendo que no meio do movimento intelectual e dessa cosmovisão, né, deísta, ok? Teísta com T é não somente crer em Deus, mas crer nos moldes, digamos assim, das Escrituras, né, da Bíblia, que norteou muito do pensamento ocidental até o século XVI. E já a partir de meados do século XVI para o século XVII e XVIII, principalmente, isso começa a ser revisto, e é um movimento deísta, com D e não com T, em que Deus é admitido, mas a relação entre Deus e o mundo material, digamos assim, é revista. Na verdade, essa relação é apenas de criador e criatura, e não há maiores interferências do mundo metafísico ou de Deus nessa realidade, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, no slide de número 6, né? E eu vou dar uma lida rápida aqui. No século, ou no final do século XVII e no século XVIII, mais do que uns poucos pensadores vieram a ser chamados de deístas, ou assim se autodenominaram. Esses homens defenderam uma série de noções interrelacionadas, porém nem todos apoiaram todas as doutrinas. A coisa não era, digamos assim, uniforme, homogênea. Essa questão de até onde vai a fé e se Deus existe, o quanto ele interfere, era algo muito debatido, muito discutido, e não havia muito consenso. Por exemplo, John Locke não rejeitou a ideia da revelação da Bíblia, porém insistiu em que a razão humana deveria ser usada para julgar esta revelação. Certos deístas, como Voltaire, eram hostis ao cristianismo. Alguns outros, como Locke, não eram. Uns acreditavam na imortalidade da alma, outros não. Então a gente vai vendo que isso foi gerando uma série de questões internas, né, dentro do movimento. Ainda alguns, eu estou agora no slide 7, criam que Deus abandonou a sua criação para funcionar por conta própria. Outros, porém, acreditavam na providência. A providência seria a doutrina, né, bíblica, que afirmaria que Deus interfere, que Deus age, que Deus entra na história, que Deus traz alguma providência, ele está agindo no meio dos homens. Por fim, havia os que acreditavam em um Deus pessoal, outros nem mais nisso acreditavam, né? Se Deus existe, ele é uma coisa diferente de um ser pessoal, não tem nada a ver com o Deus segundo a Bíblia, por exemplo. Então, em síntese, tudo caminhava para uma ideia
que ao final do século XVIII, início do século XIX, e durante muito tempo, até hoje, né, há pessoas deístas, né, em que Deus, tá bom, ele existe, mas ele é distante, alheio, alienado, ele não se relaciona com a nossa realidade. Então, isso é um passo, né, um longo passo, que vai conduzir até o naturalismo, ok? Eu vou adiantar um pouco, né, não vou entrar em todos os detalhes de todos os slides, ok? Para a gente entrar na ideia do naturalismo. Eu vou ler aqui o último slide falando sobre deísmo, que é o slide de número 9, e iniciar o slide 10, naturalismo, no termos básicos, ok? Deísmo, enfim, nós temos o seguinte: em termos intelectuais, a rota é esta. No teísmo, com T, né? Aquele dos crentes clássicos, no teísmo, Deus é o criador pessoal e infinito, sustentador do cosmos, está sempre interferindo, está se relacionando, é providente, é o Deus que intervém. No deísmo, com D, ele é reduzido. Ele começa a perder a sua personalidade no sentido de ter relacionamento com as pessoas e agir como pessoa, no sentido de manifestar sentimentos, interagir, esperar respostas, agir junto, embora permaneça como criador, né? E por implicação sustentador, mas ainda que distante. No naturalismo, Deus é ainda mais reduzido, perdendo a sua própria existência, né? A ideia de que, olha, nós não precisamos mais dessa hipótese, né? Deus não é mais uma variável que faça diferença nos negócios relacionados à investigação intelectual. Então, Deus existia ou não existia, o deísmo trouxe essa consequência. Deus existir ou não é uma questão que não faz diferença. E de ser uma questão que não faz diferença para começar a se afirmar que Deus não existia, foi um passo minimamente rápido. Vamos lá. Desculpa, teve um barulho aqui do lado, mas já está passando. Tá? Vamos lá, naturalismo. Naturalismo básico, eu estou no slide número 10. A matéria existe eternamente e é tudo o que há. Deus não existe. Não existe Deus porque não existe nada além da matéria. Não existe mundo que transcenda a matéria. Não existe transcendência, não existe nada metafísico, não existe nada que não seja a própria matéria. Um tópico 2 aqui vai dizer: o cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Tudo que existe é causado por algo que também já existe. Os seres humanos são, portanto, máquinas complexas, na melhor das hipóteses. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas ainda não totalmente compreendidas. O naturalismo vai dizer: nós não sabemos explicar ainda o que nós chamamos de personalidade, porque não parece ser algo físico, né? Não parece ser algo limitado pela realidade física, material, o jeito como nós somos, como nós reagimos, nossas emoções, mas a crença fundamental é que isso é tudo fruto de interações e reações químicas e que, de alguma forma, isso vai ajudando, por exemplo, a formar o caráter ou a personalidade de alguém. E a morte é a extinção da personalidade e da individualidade e ponto final, ok? Também aqui eu vou selecionar alguns trechos, obviamente eu não pretendo tratar, tem um mosquitinho aqui, desculpa gente, eu não vou parar a gravação por causa do mosquitinho, tá? Me perdoem. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu vou dar um salto aqui, passando pelas principais afirmações, aquelas que trazem mais relevância para a compreensão agora do naturalismo. Então, estão percebendo o movimento, né? Dentro das perspectivas de cosmovisão, fazendo aqui um dualismo, sendo elas naturalistas ou não, né? Sendo metafísicas ou naturalistas, a gente vê como o pensamento majoritariamente ocidental, pensando aí na Europa, dos séculos XVI, XVII para cá, né? Desde o advento do iluminismo, como do teísmo,
as possibilidades foram se ramificando até conduzir a uma perspectiva que saía de uma possibilidade para outra, né? No teísmo, crendo em Deus, como a Bíblia o revela, no deísmo, crendo que há sim essa realidade, o Criador de tudo que há, mas não há relação ou interferência prática na vida dos homens, até a consequência lógica disso, de que, olha, se é irrelevante, talvez nem exista, e até a afirmação, a dúvida é retirada e a afirmação é feita. Não, o que existe é somente o mundo material. Eu estou aqui no slide número 12 e vou ler aqui um trecho. Para um naturalista, o universo é análogo a uma caixa selada. Tudo o que acontece dentro da caixa, a ordem natural, é causado ou é explicado em termos de outras coisas que existem dentro da caixa. Nada fora da caixa existe. Essa caixa é, obviamente, o universo material. Tem um slide aqui, o número 13, que ele é uma ilustração disso, né? Na tese naturalista, você tem o seguinte: nada, nada, e no meio a caixa, né? O naturalismo, o universo físico, a realidade física, material, é tudo o que há. Não adianta colocar a cabeça para fora da caixa, porque lá fora nada há. Estou seguindo aqui. Então, tudo que há é a natureza, né? Essa é a tese fundamental. E eu quero chegar aqui ao slide que vai começar a apontar para algumas implicações desse pensamento, ok? Eu estou no slide 17, caminhando aqui para o fim, e tem por título Naturalismo, observações importantes, ok? Então, são os 3 últimos slides. Vamos pensar e considerar o seguinte: a matéria não pode, por exemplo, produzir pensamento, ou então seria muito difícil nós entendermos a liberdade do pensamento. Nós pensamos, muitas vezes, por contingência, né? Você agora pode ser que, se estiver prestando bastante atenção, você esteja, por contingência, sendo levado a pensar no que eu estou falando, ok? Tá bem. Mas pode ser que não. Pode ser que você esteja pensando em outras coisas, na namorada, no namorado, no que vai fazer daqui a pouco, na programação aí do que você tem para o dia, não sei. E às vezes nós nos propomos o que vamos pensar. Às vezes nós somos, por contingência, levados a pensar em algo. Então já estou aqui insistindo com você. Presta atenção, rapaz, presta atenção, menina. Talvez você esteja com o pensamento orientado por contingência, por insistência do professor. Talvez você esteja com o pensamento voltado para coisas que você nem intencionalmente buscou pensar, e às vezes nós intencionalmente direcionamos o nosso pensamento para algo proposital. E como isso pode ser fruto apenas da matéria? É uma pergunta muito difícil de responder, né? O pensamento é algo que não se pode pegar com as mãos, não é algo material. O pensamento também, ou o intelecto, as emoções, os sentimentos, são coisas que estão fora da matéria. Então, como conciliar isso com uma perspectiva que pressupõe, lembra das pressuposições, dos preconceitos? Então, uma pressuposição, né, uma ideia a priori, uma crença fundamental ou um preconceito naturalista é que tudo é só matéria. E se tudo é só matéria, o que dizer dessas coisas? Pensamentos, sentimentos, intenções, emoções, reações emocionais e coisas do tipo. Slide 18 vai trazer ainda algumas considerações que nós devemos levar em conta, né? O naturalismo enfrenta alguns obstáculos significativos. Descobertas recentes têm levado estudiosos a aceitar esta certeza. E qual é a certeza? O universo começou em algum ponto do tempo. Ou seja, o universo não é infinito, ele teve um começo. E, na perspectiva naturalista, tudo acontece dentro da caixa da realidade material. E as coisas têm causas. O que há é efeito de uma causa anterior, né? Eu sou efeito de uma causa, né? Seu João e Dona Erineusa, não ria do nome da minha mãe. Nomes nordestinos são um pouco diferentes mesmo, tá bom? Então, se eu
João Francelino, nome do meu pai, e a dona Erineusa tiveram que ter os seus namoros e os seus encontros e casarem, e o Jailson está aqui. Todo efeito tem uma causa. E se nós regredirmos, não é possível que haja uma causa dentro dessa perspectiva. Qual é o ponto de início? Uma vez que o universo começou em algum lugar, então a gente precisaria procurar fora da caixa, né? Porque se tudo que há materialmente foi causado, como é que então a matéria, o que é que antecede a matéria? Essa é que é a grande questão, que o naturalista não vai poder responder. E sem a possibilidade de um cosmos eterno, só há duas alternativas viáveis para a origem do universo. Viáveis para a origem do universo. Ou alguém o criou, ou ele, o universo, criou a si mesmo. Criar a si mesmo é uma impossibilidade lógica. Por fim, o homem, e aqui a citação de um naturalista, também existencialista. O homem, e a citação é do Bertrand Russell, o homem é um produto de causas que não têm previsão do fim que estão promovendo. Sua origem, suas esperanças e medos, seus amores e crenças são apenas resultados de colocações acidentais de átomos. Nem fogo, nem heroísmo, nem intensidade de pensamento, nem sentimento poderão preservar o indivíduo na vida além do túmulo. É a conclusão inevitável. Eu espero que esse material seja útil. Eu espero que eu não tenha trazido mais dúvidas do que esclarecido, ok? O material está até ficando um pouco longo, mas eu espero que ajude a compreender o conteúdo da semana de 30 de março a 3 de abril, ok? Novamente lembrando você, eu vou deixar o link aqui na descrição da semana de 6 a 10 de abril, tá bom? Tudo de bom, muita saúde, vamos que vamos, sejam perseverantes, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Um abração.